Anne Frank tinha apenas 15 anos quando morreu. Assim como milhares de outras famílias judias, sua família precisou se esconder para tentar sobreviver, já que o governo alemão perseguia judeus por toda a Europa. Enquanto estava escondida, Anne escreveu um diário, que foi encontrado tempos depois. Nesse diário, ela detalhava as dificuldades e injustiças que sua família enfrentava durante a guerra. Mas o que você realmente sabe sobre a história de vida dessa jovem garota? Vamos descobrir curiosidades sobre ela, mas antes disso, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Anne Frank nasceu em 1929. Ela era uma menina judia e, junto com seus pais e sua irmã, mudou-se da Alemanha para a Holanda. Isso aconteceu depois que os nazistas chegaram ao poder em 1933, tornando a vida dos judeus cada vez mais difícil. A situação ficou ainda pior quando Adolf Hitler começou a governar com ideias extremistas e cruéis. Em 1942, Anne e sua família foram obrigadas a se esconder. Eles se refugiaram em um apartamento secreto, localizado nos fundos da empresa de seu pai, em Amsterdã, que estava sob ocupação alemã. Antes da guerra, a empresa de Otto Frank produzia uma substância usada na fabricação de geleia. Anne, que já estudava na cidade, era uma garota esperta e demonstrava talento para a escrita. Para evitar serem descobertos, o pai de Anne espalhou uma pista falsa, fazendo parecer que a família havia fugido para a Suíça. Durante o tempo em que ficaram escondidos, eles também abrigaram outra família judia, os Van Pels. Alguns funcionários de confiança do pai de Anne se arriscavam para levar comida, suprimentos e notícias sobre o que estava acontecendo na cidade. Em junho de 1942, um dentista judeu chamado Fritz Pfeffer também se juntou a eles no esconderijo, conhecido como Anexo Secreto. A vida nesse local era extremamente difícil e perigosa. Todos viviam com medo de serem descobertos e enviados para campos de concentração. Além disso, precisavam fazer silêncio absoluto para não levantar suspeitas dos trabalhadores que ficavam no andar de baixo. Sem ter muito o que fazer, Anne começou a escrever em seu diário. Ela se referia ao diário como se fosse uma amiga, chamada Kitty. Nele, a jovem contava sobre sua rotina no esconderijo, seus sentimentos de solidão e tristeza, seus sonhos, suas paixões e até mesmo as brigas com a família. Em suas anotações, Anne demonstrava uma maturidade impressionante ao descrever a guerra e a maneira como enxergava a humanidade. No dia 4 de agosto de 1944, após mais de 2 anos escondida, a família de Anne foi descoberta. Isso aconteceu porque alguém os denunciou anonimamente para os nazistas. Os soldados invadiram o esconderijo e prenderam todos: a família Frank, a família Van Pels e o dentista Fritz Pfeffer. Primeiro, eles foram levados para uma prisão na Holanda e, depois, enviados para campos de extermínio na Polônia. Anne e sua irmã, Margot, foram poupadas das câmaras de gás e transferidas para outro campo de concentração, desta vez na Alemanha. No entanto, as condições eram terríveis e elas acabaram contraindo tifo, uma doença grave que se espalhava rapidamente entre os prisioneiros. Pouco tempo antes do campo ser libertado pelo exército britânico, Anne e Margot faleceram. Seus corpos foram jogados em valas comuns. Entre todos os que estavam escondidos no anexo, apenas o pai de Anne, Otto Frank, sobreviveu. Ele foi libertado pelos soldados soviéticos em 27 de janeiro de 1945. Quando retornou a Amsterdã, uma de suas ex-funcionárias,
que ajudava a família enquanto estavam escondidos, entregou a ele o diário e algumas anotações de Anne. Ao ler os relatos da filha, Otto ficou profundamente emocionado e levou dias para terminar a leitura, pois cada página trazia lembranças dolorosas. Otto Frank disse que, ao ler o diário, percebeu uma Anne diferente da filha que ele conhecia. No começo, ele teve receio de publicar os escritos, mas depois decidiu realizar o desejo da filha de se tornar escritora. Ele organizou as anotações e publicou o Diário de Anne Frank na Holanda, em 1947. O livro, inicialmente, teve apenas 1.500 cópias impressas, mas logo se tornou um sucesso. Hoje, o Diário de Anne Frank é um dos mais famosos da história, traduzido para mais de 60 idiomas, incluindo árabe e singalês. O esconderijo onde ela e sua família ficaram se tornou um museu em Amsterdã e é um dos pontos turísticos mais visitados da Holanda. Um fato interessante é que a irmã de Anne, Margot, também escrevia um diário. No entanto, até hoje, ninguém conseguiu encontrá-lo. Margot era 3 anos mais velha que Anne e considerada mais reservada e estudiosa. Então é provável que seu diário também tivesse relatos valiosos. Anne escolheu seu próprio diário, um caderno encadernado com pano xadrez vermelho e branco, com uma pequena fechadura. Ele foi um presente de aniversário que ela recebeu aos 13 anos, no dia 12 de junho de 1942, pouco antes de sua família se esconder. Para comemorar a data, sua mãe preparou biscoitos para ela dividir com os amigos da escola, além de uma torta de morango e uma festa decorada com flores. Nos primeiros relatos do diário, Anne descrevia como sua família era discriminada pelos nazistas. Ela sempre escrevia como se estivesse falando com uma amiga chamada Kitty. Durante anos, ninguém soube exatamente quem era essa Kitty. Alguns achavam que era uma colega de escola, outros diziam que era uma amiga imaginária. No entanto, uma matéria da BBC revelou que Kitty era, na verdade, a personagem principal de uma série de livros infantis holandeses publicados entre 1918 e 1925. Anne provavelmente escolheu esse nome porque gostava das histórias. Em uma transmissão de rádio da BBC, Anne ouviu o ministro holandês exilado em Londres incentivando as pessoas a escreverem diários e cartas para documentar o que estavam vivendo sob o domínio nazista. Isso a motivou ainda mais a registrar sua experiência. Sobre a descoberta do esconderijo da família, existem muitas teorias. Até 2016, acreditava-se que eles haviam sido delatados, mas um estudo revelou que os nazistas podem ter encontrado o esconderijo por acaso, enquanto investigavam fraudes na distribuição de cupons de comida. 2 homens que trabalhavam no mesmo prédio da empresa de Otto Frank foram presos meses antes, acusados de vender cupons ilegalmente. Apesar disso, a hipótese de uma denúncia anônima ainda não foi descartada. Houve também quem duvidasse da autenticidade do diário de Anne Frank. Algumas pessoas, especialmente aqueles que negam as atrocidades cometidas pelos nazistas, diziam que o diário era falso. Alguns acreditavam que Otto Frank ou a secretária que encontrou o diário haviam escrito tudo. Outros diziam que a obra era de um dramaturgo norte-americano chamado Meyer Levin. No entanto, peritos forenses analisaram a caligrafia de Anne e confirmaram que o diário era verdadeiro. Essa foi apenas uma parte da história de Anne Frank. Se quiser conhecer mais detalhes, a melhor maneira é ler o livro com os relatos completos dessa jovem que, mesmo em tempos tão sombrios, deixou um legado inesquecível para o mundo. A história de Anne Frank continua impressionando o mundo, e algumas curiosidades mostram como pequenos detalhes podem fazer a diferença.
Você sabia que até hoje não se sabe ao certo quem realmente denunciou sua família? E que a irmã Diane também escrevia um diário, mas nunca foi encontrado. Além disso, o diário de Anne só se tornou famoso porque seu pai, Otto, decidiu publicá-lo após muita reflexão. Se você achou essa história interessante, não esqueça de curtir o vídeo, comentar o que mais te surpreendeu e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Ative o sininho para não perder nada. Até a próxima!